Jordana, que alegria. É sempre uma alegria, sempre um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz. O pessoal gosta muito de assistir, adora minhas dicas. Que gostoso, é isso mesmo, Isso né? mesmo. E, Jordana, você já tem uma história com artesanato, já de muito tempo. Conta pra nós um pouquinho da sua história. Então, começou com a minha avó, parece que a mãe dela também já fazia, mas era algo natural pra época. Mas a profissão da minha avó era essa, vivia do artesanato, criou os filhos do artesanato. Olha. Passou pra minha mãe fez o mesmo, com o crochê, a vida toda criando a gente no artesanato. Somos 4 filhas mulheres, todas aprenderam, mas somente eu segui. Com 12 anos de idade, eu já trabalhava com ela. Então são 22 anos de artesanato, vivendo disso. O meu ganho com isso, eu estudei, me formei, abri a minha loja, o meu ateliê. Você fez o quê? Eu fiz administração, fiz inglês e processamento de dados. Olha. Hoje todas essas informações me ajudam. Então a qualificação que a gente falou há pouco, ela é fundamental. Sem ela não adianta você ter um dom, você ter um talento, mas não saber administrar. Não usar a informática a seu favor, que hoje é tendência fortíssima, né? Então qualquer tipo de qualificação vai te ajudar no seu negócio, com certeza. E hoje eu passo o meu aprendizado para minha filha, Clara, que veio aqui hoje, já está aprendendo crochê já, né? E já vai para a próxima geração de artesanato na família. Olha, e a Clarinha vai ter que continuar essa geração, hein, Clarinha? Levar o legado da mamãe. Eu gosto também, viu? Gosto de fazer crochê, gosto de fazer tricô, né? Então, assim, hoje pra mim não tem como ser uma fonte de renda, né? Porque meu trabalho é outro. Mas é algo também que é um hobby que eu gosto bastante. Né? Que Hoje muita gente concilia a profissão com hobby ou uma renda extra, que é muito bacana também, né? E falando em renda extra, hoje eu vim falar de preço. Isso mesmo. E como que o artesão deve dar o preço, né? Precificar o seu produto. Sempre que eu venho, o pessoal fala, ai, Jordana, mas e custo, e custo? Acho que hoje a coisa mais intimidante para o novo artesão é falar de preço. Às vezes ele tá fazendo em casa, a amiga quer comprar e ele fica assim perdido. Quanto que eu cobro? É para uma amiga, ou para um parente, ou para um evento. Então é muito complicado. Eu acho que hoje é um desafio. O mais intimidante é o preço, né? Então eu trouxe hoje de maneira bem fácil, bem clara para vocês entenderem. Primeira coisa que eu trouxe é a fórmula. Porque é tudo na ponta do lápis, é na matemática. O que vocês terem que fazer quando começou a fazer um artesanato? Anotar todo o custo de material. Então, item por item, pérola por pérola, fita por fita, tem que mensurar tudo. Se for por medida, faz o cálculo. Você comprou 1 quilo, mas gastou 200 gramas, calcula. Tem que ser tudo mensurado. É a primeira regrinha, comprou, anota. Fez o artesanato, anota seu custo. Né? Hoje já tem softwares modernos que fazem o cálculo para você, mas está começando agora. Vamos no caderninho anotar todo o custo de material. Depois, o que você vai somar? Nós temos aqui sua hora trabalhada. A maioria do erro do artesão é achar que o lucro é o salário. E não é. O lucro ele vai ser reservado para sua empresa crescer. O seu salário é o seu salário. Se você estivesse trabalhando numa empresa, você não ia ganhar um salário fixo. Então, o que você tem que determinar? Qual o valor da sua hora? Então, vamos ter o pé no chão, vamos ter tranquilidade nesse momento. Eu quero ganhar 3 mil reais. De início vai ser difícil. Eu ensino minhas alunas a calcularem com base no salário mínimo. Se você trabalha no comércio, você não ganha nenhum salário. Pega o seu salário, divide pelas horas que você gastou naquele artesanato, você vai saber qual o valor da sua hora trabalhada. Então, eu tenho material anotado e hora trabalhada anotada. Interessante isso, calcula tudo isso, porque marca no relógio também quanto pode, você gastou. Ela pode nem colocar no papel o tanto que ela trabalhou, porque às vezes ela está num ambiente familiar, em casa, e ela também nem faz conta, às vezes nem põe na ponta do lápis as horas trabalhadas. E uma peça hoje, você vai nela várias vezes, você espera ela secar, faz outra coisa, volta pra ela, faz outra coisa, então tem que mensurar quanto tempo de hora aquilo ali te consumiu, senão a gente não consegue colocar um preço justo. Depois, o que nós temos? As despesas. Mas eu não falei do material, mas despesa não é material. Você gasta uma energia elétrica, você gasta água, às vezes você paga um aluguel, você tem uma funcionária que te ajuda, tudo isso é despesa e tem que ser adicionado. São as fixas do mês e são as variáveis que vai ser ali num caso adicional. Eu aluguei um compressor para pintar, tudo é despesa, tudo tem que ser mensurado ali. Eu fui comprar essa caixa, eu gastei a passagem, eu gastei a minha hora indo comprar a caixa, é despesa. Eu gastei ali a minha gasolina, o meu carro, é despesa. E as pessoas não mensuram. Quando olha o custo, você fala, eu não estou ganhando nada, porque não mensurou os custos, tá bom? Depois, o que nós temos? O lucro. Quanto você quer faturar
de lucro, que esse lucro vai ser retido, guardado para investimento para sua empresa crescer. Então eu vou mensurar 30%, 40%, 100%. Isso depende muito do que eu estou fazendo, que dá pra gente colocar essa margem. E nós temos aqui um fator de multiplicação de 1,5, que é fundamental você colocar. Sabe aquele cliente que te pede um descontinho? É nessa hora que você tem 1,5 para dar de descontinho, né? Tem que ter isso guardado. E sabe o que acontece muito? Às vezes a gente esquece de mensurar um item, porque o artesanato ele é muito detalhe. Nesse um item que você deixou passar, tá aqui o meu fator de multiplicação. Mesmo que ele não me pediu desconto, eu tenho uma margenzinha de erro. Então nós vamos somar material, nós vamos somar o nosso trabalho, a nossa mão de obra, nós vamos somar aqui o nosso lucro, as nossas despesas, multiplicar por 1,5, você tem um custo fechado da peça. O artesão tem que ser muito firme, porque vai aparecer muitas pessoas pedindo descontinho, né? Mas eu sou sua amiga, faz pra mim mais barato. Então você já tem o fator de multiplicação, que é 1,5. Isso é um preço. Qual que é essa precificação? Ela é com base nos custos. É um tipo de precificação que eu gosto muito, que ela é justa. Então é na ponta do lápis, é esse o meu preço. Porém, hoje, preço é estratégia. Se você não tiver uma estratégia, você não sobrevive no mercado. Então, eu tenho mais estratégias voltadas a custo. Uma que chama penetração de mercado, ela é muito bacana. Para quem está começando, você faz essa continha, joga um lucro mais baixo, dá uma pesquisada e lança seu produto mais barato. Você vai penetrar no mercado que já tem muito artesão, como ele mesmo disse. Pois é. Então, para você entrar no mercado que já existe, já está concorrido, use essa precificação. Como que é? Então, penetração de mercado. Lança seu produto um pouco mais barato, você ganha o mercado, o pessoal gosta do seu material e aos poucos você vai subindo. Depois que a pessoa já conheceu o seu trabalho, pode já colocar um precinho mais acima. Aí você vai crescendo junto, custo, né? Isso, exatamente. A sua despesa. Exato. Né? Então essa penetração de mercado é muito bacana, eu recomendo muito para quem está começando, tá certo? E tem também a precificação de penetração de mercado quando é um lançamento. Ai, Jordana, é um produto inédito, eu inventei. Então existe uma precificação para isso. O pessoal de calçado faz muito isso, lança um produto super caro. Quem está mais animado para comprar serão os primeiros. Eu tenho o lançamento, eu tenho a novidade. Então ele vai comprar custando o preço que for. À medida que vai popularizando, você vai abaixando esse preço. Também é precificação de penetração de mercado, mas para produtos em lançamento. Tem que ser novidade, tem que ser exclusivo para você lançar ele muito alto, tá certo? Então nós temos também a precificação de concorrentes. Você avalia os seus concorrentes, observa todo mundo. Claro, né, gente, que tem que ter um pouquinho de ética. Você não vai no concorrente perguntar o preço. Às vezes até os clientes contam pra gente os preços. Mas essa precificação com base nos competidores, nos concorrentes, é muito importante, é muito legal, dá pra fazer sim. Você fica mais equilibrado no preço do mercado, principalmente para produtos comuns. Aí eu faço um produto mais tradicional, que tem muita opção no mercado, dá uma pesquisada, é a precificação com base nos competidores e você põe seu preço mais ou menos nivelado, funciona muito bem, dá muito certo. E como então vender e como divulgar o seu trabalho? Hoje nós temos um apoio das redes sociais, que é gratuito, funciona muitíssimo bem. Facebook é vitrine, WhatsApp é vitrine, Instagram é vitrine. Você pode ter seu site também, não precisa ser um e-commerce que dá muito trabalho, às vezes você é artesão, não tem muito tempo para isso, mas tem um site, é uma vitrine para você. Às vezes você não tem um aluguel, não tem um ateliê, um ponto fixo, mas também não quer ficar atendendo em casa, porque às vezes a gente pensa assim, minha vizinha é minha concorrente. Você está enganado. Hoje todo mundo é seu concorrente, a gente vende para o mundo inteiro. Eu tenho cliente no Brasil todo, no mundo todo, a gente tem esse acesso muito fácil. Então seu concorrente está em todos os lugares. Lembre-se disso. Qualquer lugar tem. Exato. Né? Então as armas de internet são úteis demais. Vale muito a pena. E são a maioria gratuita. Vale muito a pena. Ô, Jordana, por exemplo, essa caixinha que você fez, que é já de Natal, né? Isso. Hoje eu trouxe só novidade. Ho, ho, ho. Inspiração natalina. Ho, ho, ho. É a guirlanda de Natal toda em feltro. Guirlanda, gente. Essa técnica a gente ensina lá no ateliê, o curso de feltro, o curso de pintura. É uma técnica muito moderna, muito bonita. E o feltro tá no auge. Já aproveitando que você falou do ateliê, né? Quem quiser entrar em contato com a Jordana, que pode também querer ter uma aula com você, né, Jordana? Para aprender. Sim. A gente vai nas cidades, faz as oficinas em outras cidades, pode reunir um grupo lá na sua associação que a gente vai, é só chamar, tranquilo. O ateliê dela, o Facebook, você pode estar entrando em contato com a Jordana, é facebook.com/ateliê Jordana Carvalho. facebook.com/ateliê Jordana Carvalho e vai estar conversando com ela para ter mais informações, né? Com certeza. Mas voltando aqui ao assunto,
eu ia perguntar a você, essa caixinha, por exemplo, o quanto você gastou? Hoje a gente gasta, em média, R$9 a R$10 para fazer. Uma coisa que eu dou sempre dica nos cursos com os alunos, compra bem. Se você compra bem, você vende bem. Refila os fornecedores, pesquisa bastante, você consegue cair muito o seu custo. Minhas alunas falam, como é que você consegue uma caixa dessa a R$9, R$10, Jordana? Refilando bem os fornecedores, buscando a melhor matéria-prima e com o custo mais baixo possível. Pechinchando também. Sim, hoje a gente tem um acesso à internet, você compra pela internet, muitos sites não cobram frete. Você já economiza dia, sua despesa já baixa, chega na sua porta, já é uma economia. Quando eu vou fazer a pintura, eu pinto várias ao mesmo tempo. Meu ganho de hora trabalhada é gigantesco. Eu vejo meninas ensinando vídeo na internet, pinta e seca com secador. Gente, a artesã que perde tempo secando uma peça com secador, olha a hora trabalhada dela. Não, eu pinto 20, deixo secando, vou para as tampas, faço revestimento das tampas, volto, pinto de segunda demão. Então, minha hora trabalhada é baixíssima em função disso, dessa agilidade. Mesmo, né? Eu refilei meus fornecedores, eu agilizei na minha mão de obra e as minhas despesas só vão caindo com isso. Então, eu consigo uma caixa com preço excelente. E como que você pensa na pessoa que você vai estar vendendo o seu artesanato? Olha, eu acompanho muito a tendência de mercado, principalmente a internacional. Eu gosto muito de trazer novidade para as pessoas, a inspiração de pérolas, né, que começou no início do ano com os casamentos americanos, a questão da coroinha da realeza, que é uma tendência fortíssima, a questão do feltro, que está com força total. Eu acompanho muito a tendência e o pessoal vai apaixonando e vai me acompanhando. Gostando, exatamente. Né? E também você falava, Jordana, da questão, né, a pessoa que também ainda não tem um ateliê, trabalha em casa. Então, como também a importância da pessoa saber armazenar o seu produto, tomar cuidado para não amassar, não sujar. Sim. Quais os cuidados que o artesão deve ter? Esse é um ponto fundamental. As dicas. Comprou a caixa, já lixa, deixa guardada, lixada, você já ganha um tempo. Coloca ela plastificada, sem umidade, sem mofo, você já ganha um tempo. Peça branca, sempre plastificada, mesmo que seja com plástico filme, você já ganha também. Na hora de embalar para entregar no correio, plástico bolha, não tem, embala num plástico, põe em jornal entre, para entregar uma coisa intacta para a pessoa. Mas o cuidado, a limpeza, um artesanato limpinho, perfumado, igual você falou do terço, é outra questão. É fundamental isso. Já também tem uma, como se diz, a pessoa fala, nossa, já valoriza ainda mais o seu trabalho. Cada detalhe vai agregando valor. E esse agregar valor interfere no custo. Quanto mais valor agregado seu produto tem, mais a pessoa paga por ele, ela não tem dó de pagar. Se eu recebo uma caixa dessa numa sacolinha de supermercado, eu tenho valor agregado. Se eu recebo uma caixa dessa plastificada, num embrulho de presente, numa sacola craft com alça, com uma etiqueta de Natal, eu tenho outro valor agregado. E isso daí pode te fazer ganhar mais. São pequenos detalhes. Você não pode cobrar muito se você não tem valor agregado. E as pessoas, elas pagam pelo valor. Eu tô aprendendo bastante, viu? Olha, interessante. E também, como que aquele artesão que está agora também nos assistindo, acompanhando a TV Canção Nova, pode fazer do artesanato a sua profissão? Olha, hoje as pessoas confundem muito essa questão. Acha que artesanato não é ofício, não é profissão. Eu estou desempregada, eu vou fazer durante aquele período e depois eu volto a trabalhar. Na verdade, não é isso. É uma profissão. Existe formação. Antes do programa iniciar, a gente estava conversando com o Guti a respeito da carteirinha do artesão. Hoje a gente tem a carteirinha, uma certificação que a gente é artesão. Existe já essa comprovação. E é uma profissão. Sim, mas isso depende muito de quem está fazendo. Eu acho que o desvalor vem da pessoa, do artesão, e não de quem compra. Eu sempre me senti muito valorizada nessa área, né? As pessoas não pechincham preço, pede aquele descontinho normal, mas valorizam muito o trabalho, mas pelo modo que eu lido, que eu encaro isso como profissão. Então é importante a pessoa também se valorizar. Sim, eu acho fundamental. Eu vejo, Rose, artesãs atendendo na cama de casa. Chega com a cliente, senta na cama e atende. Que valor agregado que você está passando, que profissionalismo que você está passando. Você não tem um cantinho na sua casa, que seja uma garagem, que seja um quartinho próprio para atender, para receber. Não quer atender? Vamos trabalhar então com sites, com a plataforma online, por telefone, por e-mail, né? Mas uma aparência profissional. E como que você aprendeu tudo isso, Jordana? Estudando muito, com certeza. E 22 anos de experiência. Meu Deus do céu, 22 anos é muita história. Sim, ensinando, fazendo, trazendo tendências novas, que é muito importante. E a sua mãe, o que acha de tudo isso? Orgulho total, feliz demais, a família toda, inclusive. Que bom, e ela ainda te ajuda? Sim, ela ainda faz artesanato, vários membros da família, minha tia Cleusa também, a família toda ama. Cada um faz um pouquinho. Sim, cada um faz um pouquinho. Não é? Né? Minhas alunas já fazem muito, leva as peças, é fantástico, é um meio muito gostoso, porque a gente lida com a emoção, não só com o produto em si.
E na sua aula, além de você ensinar a fazer o artesanato, o que você passa para suas alunas? Olha, eu dou dica de conservação do material, eu dou dica de rendimento, porque quanto mais aquele material render, mais a sua despesa baixa, e aí você tem um ganho muito maior. A gente fala na questão de materiais melhor. Eu sempre reforço isso, eu amo reciclagem. Porém, quanto melhor for a sua matéria-prima, melhor vai ser o seu artesanato. Então a gente sempre fala isso. E na questão do precinho, fazer a fórmula, não esquece da fórmula, não esquece de anotar os custos e escolhe a melhor precificação. Se você quer com base no custo, com base no concorrente, uma penetração de mercado, seja mais cara, seja mais barata, mas você tem que ter um foco disso como mercado, né? Como técnica e estratégia de mercado. Olha, gente, muito interessante, né? Vocês aprenderam bastante? Eu aprendi. Fiquei até com vontade de ir lá no seu ateliê para fazer uma aulinha, Vai ser viu? muito bem-vinda. Vai ser uma alegria, né, gente? Bom, mas o nosso assunto continua. Temos muito para saber ainda de artesanato, mas espero por você no nosso próximo bloco, viu? Até já! Estamos de volta com Manhã Viva. Estamos falando sobre o artesanato, né? O valor que é o artesanato, que é um dom que tem se tornado cada vez mais uma profissão. Né? No segundo bloco nós estivemos também conversando com a Jordana sobre dicas de preço, né? Como o artesão deve precificar os seus produtos. Mas agora estou com a Renata Leal, também que é uma outra artesã que trabalha especificamente com mosaico. Bem-vinda, Renata.